Vão gostar. Então, bom dia a todos, galera. Hoje vamos começar a estudar o conteúdo chamado refração da luz, tudo bem? Eu vou projetar aqui minha tela e vocês vão me confirmar quando aparecer aí para vocês aí. Vê se está aparecendo aí para vocês a minha tela. Sim. Beleza? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Refração da luz, tá? Vou logo adiantar para vocês que refração é quando a luz ela muda de meio, mudando de velocidade, tudo bem? Então, quando um raio de luz, por exemplo, passa do ar para a água, do ar para o vidro, esse raio de luz ele sofre refração, sendo que a sua velocidade também vai sofrer mudança, tá? Tudo bem? Qualquer coisa que eu fale que não entendam, para mim não está aparecendo. Para Evelyn. Não consegue ver aí, Evelyn? Abre lá, onde está todo mundo aí na página. Veja lá onde está toda a galera. Clica lá em cima, que talvez tu esteja na tela da câmera que está me vendo. Mas deve aparecer lá para ti minha aula, refração da luz. Dá uma olhada lá, Evelyn. Por favor. Conseguiu ver? Conseguiu achar aí qual é? E tem duas com meu nome aí. Uma delas está apresentando lá. Conseguiu ou não ainda? Espera aí. Deixa eu sair aqui e vou fazer de novo aqui. Espera aí. Vou deixar de apresentar. Vai aparecer minha tela normal. Tá me vendo aí? Ela disse que ia sair e entrar de novo para o senhor aceitar. Vai lá, faz isso. Bora ver. Ela já entrou, professor. Já? Então vamos lá. Apresentar. Tela inteira. Vai aparecer aí, ó. Aí aparece isso aí. Aí eu projeto aqui refração. Consegue ver? Agora, então. Problemas técnicos, né? Então vamos lá, galera. Refração da luz, tudo bem? Como eu falei, refração, uma onda ela sofre refração quando ela muda de meio, mudando de velocidade, tá? Então, se vocês já viram essa cena aí, quando a gente bota um lápis numa vasilha com água, a gente observa, a gente tem a sensação que o lápis está quebrado, está torto. Pega um copo com água, um copo transparente, bota um lápis dentro e vai ver isso aí. Já presenciaram isso alguma vez? Já. Sim. A mesma coisa quando tu vai para o clube e você vê a piscina, você vê o fundo da piscina, parece mais raso. Aí quando você pula na piscina, você percebe que ela é mais funda do que parecia. Já perceberam isso também no clube? Sim. O culpado disso é a refração, ou seja, o desvio que a luz sofre ao mudar do meio, mudar do ar para a água. Então, quando ela entra na água, ela sofre um desvio, né, devido à mudança de meio. Então, ela vai se propagar com uma velocidade diferente, no caso, com uma velocidade menor, tá?
Isso aí a gente chama de refração. Tudo bem? Tá. Então, aqui outro exemplo, olha lá, presta atenção. A figura abaixo traz duas fotos tiradas da mesma posição, de uma xícara contendo uma moeda no fundo, certo ou não? Tá? Vocês estão vendo aí as duas xícaras? Sim. As duas estão com uma moeda. Por que tu só tá vendo a moeda na xícara da direita? A da esquerda também tem uma moeda. Não dá para ver, não, né? Não. Que a xícara da direita tá com água. Ele botou água na da direita e a imagem aparece um pouco mais acima, igual o fundo da piscina. Tudo bem? Por isso que a gente consegue enxergar a moeda aí na direita, certo? Então, na foto à esquerda a moeda não aparece, à direita a moeda aparece depois de se colocar água na xícara. Isso ocorre porque a luz que provém da moeda muda de direção ao passar da água para o ar, né? Tudo bem ou não? Ela sofre desvio, ela sofre refração. Tá entendido aí, galera? Sim. Beleza? Se tiver alguma dúvida, fale. Então, aqui a definição de refração, né? É quando a luz muda de meio, tá? Acompanhada de mudança da sua velocidade, tá? Isso chama-se refração. Agora, nem sempre ela vai mudar de direção. Ela pode ou não mudar de direção, mas sempre muda de velocidade, porque a velocidade de uma onda, ela depende do meio. Então, se mudou de meio, mudou de velocidade. Tudo bem, galera? Beleza? Eu vou mostrar para vocês que nem sempre muda de direção. Olha lá. Tá vendo uma moça aí olhando uma vasilha com água? Então, o raio de luz que sai da água e atinge o olho dela, como ele sai inclinado, ele sofre um desvio. Tudo bem? Então, sofre um desvio. Se a luz ela incidir perpendicularmente, formando 90 graus com a superfície da água, ela não sofre desvio, mas também sofre refração. Nos dois casos está ocorrendo refração. Nos dois casos está ocorrendo mudança de velocidade. Só que no 1 ela sofre desvio porque ela está incidindo inclinada. No 2, como ela está incidindo perpendicularmente, ela sofre refração sem desvio. Deu para entender quando sofre refração com desvio e quando sofre refração sem desvio? Sim. Beleza? Então, se tu incidir um laser numa piscina reto para baixo, ele vai entrar na água, mas ele não vai desviar. Agora, se você incidir inclinado, formando um ângulo qualquer, com a direção vertical, aí ele vai sofrer mudança na direção. Tudo bem? Beleza? Todo mundo entendeu isso, galera? Sim. A turma de vocês é que está mais adiantada, tá? Porque a gente tem 3 aulas, tem turma que eu só tenho 2 aulas por semana, tá? Tem turma que eu só tenho 1 aula, não sei como fizeram esse horário que botaram eu numa... A turma de vocês entrando 3 vezes. E aí tá adiantado. Essa aula eu comecei a fazer para vocês ontem, 9 horas da noite, terminei 1 hora da manhã, essa aula aí. As outras já estão tudo prontas, porque as turmas estão mais atrasadas, e vocês estão mais adiantados. Então dá muito trabalho fazer isso aí. Eu tenho que fazer as questões da apostila, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer os slides do PowerPoint, eu tenho que passar a resolução toda para os slides. Isso demora aqui só. Vamos lá, galera. Diz que professor não trabalha, né? Bom, vamos falar numa grandeza chamada de índice de refração. Tá? O índice de refração é uma grandeza adimensional que vai comparar a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio qualquer. A velocidade da luz no vácuo você vai representar pela letra C. Tá? Então, a luz ela é uma onda eletromagnética e a velocidade dela no vácuo vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tudo bem? Então, a velocidade da luz no vácuo é esse valor aqui, ó, que eu estou escrevendo aqui, era para mim ter feito aqui. Tá? Então, o ente que se move mais rápido na natureza é a luz. Então, a velocidade da luz, ela vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tudo bem? Então, a gente vai calcular o índice de refração dividindo C sobre V. Tudo bem? C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no outro meio. Por exemplo, quando ela passa do vácuo para o ar, quando ela passa do vácuo para o vidro, para a água, quando passa do ar para o vidro. Então, eu vou comparar sempre a velocidade da luz no vácuo, que eu vou representar pela letra C, com a velocidade da luz no meio qualquer.
Tudo bem? Beleza isso aí? Tá. Observações. O índice de refração ele é adimensional. O que é isso, professor? Adimensional é que ele não tem unidade. Quando tu calcular ele, tu vai me dizer o valor dele, mas sem estar em metros, sem estar em metros por segundo, não tem unidade, é só um valor. Por que não tem unidade? Porque eu estou dividindo velocidade por velocidade. É, a unidade corta. Em cima eu tenho velocidade da luz, mas a velocidade da luz ela é medida em metros por segundo. Embaixo eu tenho outra velocidade, que é a velocidade da onda no outro meio. Ela também está em metros por segundo. Então, quando eu divido duas grandezas com a mesma unidade, eu corto a unidade de cima e a de baixo. E aí eu vou ter uma divisão, vou ter um valor, mas não tem unidade. Então, o índice de refração, ele é adimensional, ele não tem unidade. Tudo bem? Segunda observação, o índice de refração no vácuo é igual a 1. Por quê? Porque no vácuo, como a gente está fazendo C sobre V, vamos entender isso aqui, olha. A gente calcula o índice de refração, representado pela letra N. Eu mostrei para vocês que é C sobre V. Quem é o C? É a velocidade da luz no vácuo. Quem é o V? É a velocidade da luz no meio. Mas se eu considero o meio como sendo o vácuo, esse V aqui ele é igual ao C. Então, eu vou dividir C por C, vai dar 1. Vai cortar, são grandezas iguais. Então, o índice de refração do vácuo vale 1, porque o V vai acabar se tornando igual ao C. Terceira observação, o índice de refração do ar é aproximadamente 1, porque a velocidade da luz no ar ela é muito menor, ela é muito próxima do valor da velocidade da luz no vácuo. Então, essa conta dá quase 1. Então, a gente vai aproximar para 1, tá? Se eu não der um valor, porque ele vale 1. E quarto, o índice de refração depende do tipo de luz em cada meio, né? Vocês sabem que a gente tem 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Tudo bem? Cada cor tem uma velocidade, tem um índice de refração. Beleza? Tudo bem aí, galera? Entenderam aí as coisas que eu falei? Sim. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Vamos falar na lei de Snell. Olha lá, tá? Aqui eu tenho uma situação, eu quero que vocês imaginem o seguinte aqui. Eu tenho um raio de luz que está passando da água para o ar, para vocês entenderem esse desenho aí, tá? Então, ele sai daqui de dentro, essa parte aqui de dentro é a água. Então, imagina que você está no fundo de uma piscina, brincando com laser. E aí você liga esse laser para ele sair da água para o ar, tá? Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Como você está incidindo ele obliquamente, ele vai sofrer um desvio. Lembra que ele só não sofre desvio se ele entrar ou sair perpendicular, tá? Agora eu pergunto para vocês aí, uma pergunta, vamos ver quem sabe. Onde é que a velocidade da luz ela é maior? É no ar ou na água? Quem sabe essa resposta aí? Onde a luz se propaga mais rápido? É no ar ou na água? Acho que no ar. Na água. No ar, né? É no ar, porque quanto menos matéria tiver, não é na água, é no ar, tá? Quanto menos matéria tiver, melhor para ela. Por exemplo, onde é que a luz se propaga mais rápido? A luz se propaga mais rápido no vácuo, porque no vácuo não tem matéria. Quando ela muda do vácuo para o ar, a atmosfera freia ela diminui de velocidade. Quando ela passa do ar para a água, ela freia mais. Quando ela passa do ar para o vidro, ela freia mais, tá? Então, a luz ela é diferente do som. O som é o contrário. O som, quanto mais matéria tiver, melhor para ele. Mas a luz não, ela não gosta de matéria. Então, olha lá. Eu estou na água, ligando uma lanterna de dentro da água para fora, com um laser, tá? E aí eu percebo o seguinte aqui, olha lá. Essa luz, quando ela sai da água, ela aumenta o ângulo, ou seja, ela se afasta da direção da normal, tá? Por que ela se afasta? Porque ela vai aumentar de velocidade. Então, o ângulo de refração, ele é maior do que o ângulo de incidência. Quando ela sair da água para o ar, ela vai mudar de meio, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Ela vai sofrer refração, ela vai mudar de velocidade, e nesse caso aqui está mudando também de direção. Vocês vão entender a refração da seguinte forma. Quanto maior o ângulo que o raio fizer com a normal, maior é a velocidade. Uma outra forma de ver.
Então, como tu está vendo aqui que o ângulo que ela formou dentro da água é menor do que o ângulo fora, significa que na água ela tem menor velocidade do que fora. Por isso que ela se afasta. Então, eu vou dizer aqui que quando um raio de luz ele passa de um meio mais denso, que é a água, que é o índice de refração maior, mais refringente, tá? Mais refringente significa mais denso, mais resistente, tá? Então, o N2 é maior que N1. N2 é o índice de refração da água, N1 é o índice de refração do ar. Tudo bem? Tá? Então, quando a luz está passando do meio mais denso para o meio menos denso, ela vai gostar, ela vai aumentar de velocidade, ela vai afastar da normal. Se você inverter o laser, se eu for para fora da piscina e iluminar nessa direção, eu vou ter uma aproximação da normal, porque ela vai diminuir de velocidade. Então, é para você entender o seguinte, quando a luz ela aumenta de velocidade, ela se afasta da normal. Quando ela diminui de velocidade, ela se aproxima da normal. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim. Todo mundo entendeu? Então, dá para eu saber onde a velocidade é maior só olhando pelo ângulo. Onde o ângulo for maior, a luz está se propagando mais rápido. Onde o ângulo for menor, a luz está se propagando mais lento. Tudo bem, galera? Me respondam aí se entenderam o que eu estou falando. Sim. Sim. Isso. Então, o índice de refração, vocês viram agora há pouco que ele é inversamente proporcional à velocidade. Cadê? Olha lá. Índice de refração é C sobre V. Eu mostrei, mas eu não falei isso, então foi uma falha. Olha lá. É C sobre V. Repara que o índice, esse N, ele é inverso com a velocidade. O índice de refração ele é maior quando a velocidade da onda for o quê? Menor. São inversamente proporcionais, tá? Então, nesse desenho aqui, você está vendo o seguinte, que o N2 é maior que o N1. Então, significa o quê? Que a velocidade em 2, que seria a água, ela é menor do que no ar. Uma outra maneira de dizer isso, tá? Tudo bem? Então, o índice de refração e a velocidade, ele é inversamente proporcional. Como o N2, ele é maior, olha lá, ele está dizendo que o N2 é maior que o N1. Então, eu sei que o V2, ele é menor que o V1, ou seja, a velocidade da luz aqui dentro ela é menor do que no ar. Então, toda vez que a velocidade for menor, o ângulo é menor. Toda vez que a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Tudo bem? Aí vamos ler aí. Eu nem li o que estava escrito, eu fui falando. Para a incidência oblíqua, no meio mais refringente, né? No meio mais refringente, a luz se aproxima da normal. É o que ele está dizendo aqui. O meio mais refringente é quando o índice é maior. Isso que ele quer dizer, tá? Então, repara. Se ela passar do ar para a água, se fosse essa seta em sentido contrário, ela ia aproximar da normal, tá? E para a incidência oblíqua, no meio menos refringente, quando eu saio do mais denso para o menos denso, o raio de luz se afasta da normal, aumentando o ângulo. Esses dois ângulos aqui são chamados ângulo de incidência, e o R não é mais ângulo de reflexão. A gente estudou em espelhos, que era o I, era o ângulo de incidência, o R era o ângulo de reflexão. Agora o R é o ângulo de refração, o nome, tá? Porque o fenômeno que a gente está estudando chama-se refração. Estão entendendo aí, galera? Sim. Sim. Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Tá, era só isso, mas tem poucos slides aqui, eu quero falar mais coisa para vocês. Deixa eu pegar um outro slide aqui bacana. Vocês vão ver aqui onde estão minhas aulas. Olha, minhas aulas estão aqui, ó. Nenhuma dúvida. Muito bem, queridos. Vocês são muito inteligentes. É fácil isso, professor? É fácil. Porque eu falei que era a aula que tu ia gostar mais, porque tem muita aplicação no teu cotidiano aqui. Vamos lá. Isso aqui tá bacana, esse slide aqui. Já já a gente volta para o outro. Aí eu falei aqui que a refração é a mudança da luz de um meio para outro, né? Então, repare aqui, vê se dá para te ver aí, que a luz, quando ela passar do vácuo, ela tem maior velocidade. Quando ela entra no ar, ela fica mais lenta, porque o ar ele é mais refringente que o vácuo. E quando ela passa do ar para a água, ela fica mais lenta ainda, porque a água ela é mais densa, ela é mais refringente que o ar. Dá uma olhada aí.
Quando ela vai mudando, quanto mais denso for o meio, menor a velocidade dela. Então, a velocidade da luz ela é maior no vácuo do que nos meios materiais. Então, no vácuo ela se propaga rápido, quando passa para o ar diminui, quando passa para a água diminui mais ainda. Se passasse por vidro, diminuiria mais ainda. Então, por exemplo, quando tu vai no shopping e fica olhando as vidraças das lojas, sapatos, roupas, lá pelo lado de fora, né? Está ocorrendo refração da luz. A luz sai de lá do sapato que tu está olhando, atravessa o vidro, entra no ar e atravessa o teu olho, tá? Então, não sei se vocês sabiam que também, assim como acontece na piscina, que a gente enxerga o fundo da piscina mais acima, quando tu tá olhando de uma vidraça, numa loja, no shopping, tu tá enxergando as joias, o sapato mais próximo do que eles estão. Se tu entrar na loja, tu vai ter a sensação de que tu estava vendo errado. Exatamente, porque a gente vai enxergar ele mais perto do vidro do que ele tá. Quando tu entrar, tu vai ver que ele tá um pouco mais afastado, por causa da refração que a luz sofre. Tá claro isso, galera? Sim. Todo mundo tá entendendo? Aí eu falei do índice de refração, que é C sobre V, olha lá. Tudo bem? A velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Esse valor aí, você não precisa decorar, numa questão eu dou para vocês, tá? E o V é a velocidade da luz no meio qualquer. Tudo bem? Tá, aí eu vou fazer um exemplo aqui. Por isso que eu quis esse slide, porque tem um exemplo resolvido aqui. Olha lá. Não copia nada. Só presta atenção. A velocidade de uma certa luz dentro da água é de 225 mil quilômetros por segundo. Qual o índice de refração dessa luz dentro da água? Aí a gente vai usar a fórmula. Índice de refração que é representado pela letra N é C sobre V, tá? E aí eu vou substituir. No lugar do C, a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava. Mas aqui, professor, não está 3 vezes 10 oitava, está 3 vezes 10 a quinta, porque eu estou vendo 5 zeros. É porque aqui não está em metros por segundo. Se tu observar, ele usou a unidade quilômetros por segundo, porque na questão ele me deu quilômetros por segundo. Então, a velocidade da luz, ela pode ser representada de duas formas. Ela pode ser representada como 3 vezes 10 a oitava. Olha lá. Vou fazer aqui que não quero que meus alunos fiquem com nenhuma dúvida. Olha lá. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas eu também posso expressar esse mesmo valor, ao invés de expressar em metros, eu posso expressar ele em quilômetros. E aí, como o K vale 1000, eu vou tirar 3 zeros desse 8 aí e boto aqui do lado os 3 zeros. Os 3 zeros estão aqui nesse K, tá? Esse K vale 10 a terceira. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que está embaixo. Então, se eu quiser representar a velocidade da luz em metros por segundo, vale 3 vezes 10 a oitava. Se eu quiser representar a velocidade da luz em quilômetros por segundo, vale 3 vezes 10 a quinta. Tudo bem? Tá? Nessa questão, como ele colocou em quilômetros por segundo, eu achei melhor colocar em quilômetros por segundo. E aí fica o C, que vale 300 mil quilômetros por segundo, sobre a velocidade da luz no meio, que ele me deu aí. Ele me deu na questão, que vale 225 mil. Então, tu vai dividir 300 por 225 mil. Aí tu pode cortar os zeros, fazer como tu quiseres, simplificar isso aí, tu vai chegar nessa simplificação. Isso vale 4/3. Perceba que, como eu falei, não tem unidade, olha lá. Tu dá só a resposta com o número, quando for o índice de refração. Ele não tem unidade. E perceba que ele sempre vai ser maior que 1. Né? Ele pode até ser igual a 1 se for o índice de refração no vácuo ou no ar. Mas se for no meio material qualquer, ele sempre é maior que 1, porque a velocidade da luz em cima sempre é maior do que de baixo. Então, tu vai dividir sempre o número maior por um número menor. Então, isso sempre vai dar maior que 1. Isso que deu 4/3. 4/3 é 1,33. Então, é um valor maior que 1. Tudo bem? Entenderam esse exemplo aí? Sim. Todo mundo entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. O que é que você não entendeu, filhão? Eu estou dividindo aqui C sobre V. Este C é a velocidade da luz no vácuo. Tu podes usar 3 vezes 10 a oitava, ou tu podes usar 3 vezes 10 a quinta. Na questão, como ele me deu o V sempre, eu vou usar os dois na mesma unidade. Então, como ele me deu o V igual a 225 mil quilômetros por segundo, eu usei essa aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta, ou seja, 3 acompanhado de 5 zeros aqui, tá? E aí eu simplifico, eu simplifico essa unidade aqui, olha lá. Quilômetro por segundo corta com quilômetro por segundo. Simplifico os zeros aqui. Em cima tem quantos zeros? Tem 5.
Então, eu posso cortar 3 zeros, diminuir a vírgula 5 casas, ficaria 3 dividido por 2,25. Se tu simplificar isso para deixar em forma de fração, isso é a mesma coisa que 4/3, tá? Tudo bem? Tá. Beleza aí? Podemos continuar? Sim. Observação, essas aqui eu já falei, eu vou pular, tá? Eu já falei no outro slide. A lei de Snell, né, que a gente precisa, tudo bem? O que é a lei de Snell? Eu cheguei a ver a lei de Snell lá. Deixa eu ver, pera lá. Não, né? Por isso que eu vou botar nesse aqui. Acho que eu não cheguei a ver a lei de Snell aqui. Não, só fez comentar sobre o nome dele. Isso. Então, vamos lá. Tem que ver essa lei. Por isso que é bom ter outros slides. Então, o que diz a lei de Snell? A gente falou sobre ela, mas tem uma fórmula, tá? Então, o Snell é o mesmo cara, o René Descartes, que tu estuda no Iluminismo, lá na aula de História, com a professora Carla. É o mesmo Descartes que criou o plano cartesiano. Então, esse cara ele deu contribuições na história, na matemática e na física, tá? É um francês. Beleza. Então, aqui nós temos um exemplo. Eu tenho uma lanterna em que vai emitir luz que vai passar do ar para a água. Perceba que, como eu falei anteriormente, quando a luz passa de um meio menos denso ou menos refringente para um meio mais denso ou mais refringente, ela vai se aproximar da normal, porque ela vai diminuir de velocidade, tá? Então, olha lá, a direção dela era essa. Quando ela passou do ar para a água, como ela ocorreu uma redução de velocidade, e ela está incidindo obliquamente, ela desvia para dentro, tá? Tudo bem? Outro exemplo aqui, olha lá. Então, eu traço aqui, ela aproxima da normal. A reta normal, ela é sempre feita perpendicular à superfície, no ponto em que a luz incide. Então, perceba que a gente está formando dois ângulos aí. O ângulo I é chamado ângulo de incidência, o ângulo R é chamado ângulo de refração. Tudo bem? Tá? O ângulo R é chamado ângulo de refração. Tá? Aí, o ar tem um índice de refração, que eu vou chamar de N1, e a água tem outro índice de refração, N2. Vocês já viram que esse índice de refração, a gente calcula C sobre V, tá? É aquele N que a gente acabou de ver lá. Então, esse N1 seria C sobre V1. Quem seria o N2, professor? Seria o C sobre V2. Sempre eu vou te dar essas informações lá nas questões, tá? Tudo bem? Então, esses caras estão relacionados da seguinte forma. Eu posso descobrir o ângulo. Se ele me der na questão o ângulo I, ele pode pedir o ângulo R. Para isso, eu vou aplicar essa equação. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N2 vezes o seno do ângulo de refração. Perceba que aqui você vai ter o ângulo e você precisa saber o seno. Essa informação vocês têm que saber. Vocês lembram que tem uma tabela do seno de 30, 45? Vocês lembram disso? 60. Estudando em matemática, né? Sim. Por exemplo, o seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Todo mundo já estudou isso? Sim. Falem aí comigo. Hein? Já. Já? E o restante? Só você, Cauã, que estudou? O restante está calado aí, não fala nada por quê? Já estudaram, né? Mesmo assim, na questão eu vou te dar, tá? Sim, no valor lá. Mas é bom vocês saberem pro Enem, porque lá no Enem ele coloca só o valor e não dá. Então é bom vocês se prevenirem. Então, o índice de refração, o que diz isso aí? Diz exatamente, se tu olhar para a fórmula, talvez tu não enxergue o que ela quer dizer, mas se eu explicar é mais fácil. Quanto mais denso for o meio, menor o ângulo que ele forma. Qual é o meio que é mais denso aí, que é mais refringente? É o ar ou a água? É o N1 ou o N2? É o N2. O N2. Então, se o N2 é maior, olha lá, olha a minha seta que eu estou fazendo. Se o N2 é maior, o seno vai ser o quê? Vai ser menor, são inversos. Repara que o ângulo R é menor que o I. Se o N1 ele é menor, se ele é pequeno, significa que o seno do ângulo vai ser grande, ou seja, o ângulo vai ser grande. Por isso que o I é maior que o R. Deu para entender a interpretação dessa fórmula aí? Sim. Tudo bem?
Sim. Beleza? Tá. Se a luz ela entrar perpendicular, eu falei que ela não vai sofrer desvio, tá? Mas sofre refração? Sofre. Vai diminuir de velocidade do mesmo jeito, só que ela não sofre desvio, tá? Ela só vai sofrer desvio se ela entrar formando um ângulo lá. Tudo bem? Então, repara aí o que a gente aprendeu. Quando a luz passa do meio menos refringente, que é o ar, para o meio mais refringente, que é a água, ela vai aproximar da normal, porque ela vai reduzir de velocidade. Quando ela passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, vai ocorrer o oposto. Como ela aumenta de velocidade, ela vai se afastar da normal. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender isso aí, galera? Deu. Todos entenderam? Sim. Professor, uma pergunta. Dá uma olhada aí nessa questão e me diz a resposta. Professor, então se a luz estiver em qualquer posição, ela sempre será fraca? Como assim será fraca? Não entendi a tua pergunta. Ela vai É aumentar a de velocidade? letra C. Hein, Érica, eu não entendi a sua pergunta aí. Se a luz estiver em qualquer posição, ela será fraca? Ela vai fraca, que tu quer dizer, é mais lenta? Ela vai ser mais lenta se ela estiver no meio mais denso. Se ela passar do ar para a água, ela é mais lenta. Se ela passar do ar para o vidro, ela é mais lenta. Se for o oposto, se ela passar do meio menos denso para o meio... Se ela passar do meio mais denso para o meio menos denso, ela vai aumentar de velocidade. Tá. E essa daí, Érica, qual tu marca? Calma aí que ainda nem li, que eu tava falando. Letra C. Então vai lá. Não vai na corda dos outros aí, Érica. Fala a tua opinião aí. Essa aí. Tu acha que é qual? A, B, C ou D? B, a Evelyn acha que é B. A Anne vai de A. Cada um falou uma coisa, né? Então marcaram a D. Vamos lá. A luz é refratada quando passa do ar para o vidro. Quando entra no vidro, o raio de luz incidente aproxima-se da normal, a superfície. Por quê? Ela se aproxima porque ela diminui de velocidade, né? Lembra que eu falei que no meio menos denso, ela é mais rápida? A resposta é letra C, né? Certo? Tudo bem ou não? A velocidade da luz ela é maior sempre no meio menos denso. Como o ar ele é menos denso que o vidro, ela vai ser mais rápida no ar. Vocês conseguiram errar essa? Essa era fácil. Certo, Anne? Anne, se recupera agora, Anne. Não há de ser nada. A gente erra a primeira e acerta a outra. Essa questão aí é um textão, já vai fazer uma pergunta besta. Dá uma lida aí nesse texto. Diacho. No outro slide é mais um texto desse tamanho. Aí no final ele faz uma pergunta bem besta. Ele vai contar uma história. As Nações Unidas declararam 2015 como o Ano Internacional da Luz. Não sei o que, barababá, barababá. Vou até passar, porque isso aí... Toda a radiação eletromagnética incidindo, incluindo a luz, propaga no vácuo com uma velocidade constante, comumente chamada de velocidade da luz, constituindo-se assim numa importante constante, não sei o que. Aí. Outra encheção de saco. No entanto, quando a radiação deixa o vácuo e penetra no exemplo, a atmosfera, essa radiação sofre variação na velocidade, parará, parará, parará. De todo esse texto, interessa só tu ler daqui para frente, olha lá. Essa mudança de velocidade, propagação da luz ao passar do vácuo para o ar, né?
É um fenômeno conhecido como... Qual tu marca? Quando ela passa do vácuo para o outro meio, para o ar, por exemplo. É um texto ou uma dúvida? Qual é o nome do fenômeno quando a luz muda de meio? Hein, galera? Letra C, refração, né? Que a gente está estudando. Qual o assunto que a gente está estudando? Hein, galera? Refração. Se cair isso na prova, dá para acertar? Dava. Dá pra Sim. acertar. Então, resposta, letra C, refração. E essa daí? Essa daí é de cálculo. Vocês vão ler, quem vai fazer sou eu. Dá só uma lida nela. Coloca essa na prova. Com certeza, Ania. Está na prova para ti. Valendo 5 pontos. Só aquela pergunta lá para ti já tirar 5. Só marcar a refração lá e já ganhar 5. Quando tiverem lido, me avisem. Já leram? Um raio de luz monocromática. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula, monocromática é quando tem só uma cor. Tá? Com um laser. Se propaga do meio A para o meio B. Vocês têm o desenho aí. Essa questão tá na... Todas essas questões estão na apostila de vocês. Então, ela está passando do meio A para o meio B, de tal forma que o ângulo de refração beta vale a metade do ângulo de incidência alfa. Então, perceba aí, tá? Beta vale metade do alfa, ou seja, o alfa vale 2 beta. Se o índice de refração do meio A vale 1, e seno de beta, ficou um seno com M, né? É com N isso aí, tá errado. E seno de beta vale meio, tá? Qual é o índice de refração do meio B? Então, repara que eu devo ter te dado 3 coisas aí, né? Eu te dei o índice de refração do meio A, te dei o seno de beta, e estou pedindo o índice de refração do meio B. Só que vem cá, como é que eu fiz essa questão? Olha lá. Eu quero uma dessas respostas aí, olha lá. Tá? Fiz assim, olha lá. Deixa eu lembrar aqui, tá aqui, ó. Ei, se eu considerar o ângulo alfa como sendo 60 graus, foi isso que eu fiz, olha lá. Tá? Se eu considerar o ângulo alfa 60 graus, por que eu vou considerar isso? Porque ele está me dizendo que o seno de beta vale meio. E qual o ângulo cujo seno vale meio? O ângulo cujo seno vale meio é 30. Não sei se vocês sabem. Qual o valor do ângulo quando o seno vale meio? Então, com certeza é 30 esse beta. Tá? Isso é tabelado. Como ele me disse que o alfa ele vale o dobro do beta, então o alfa vale 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Repara que aqui ele não deu nessa questão, por isso que eu falei que é bom vocês saberem, né? Se fosse fazer essa prova lá da IBMEC, vocês teriam que saber. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? 60 é o alfa, tá? E o seno de beta vale meio, foi isso que eu fiz aqui, agora que eu lembrei. Então, vamos lá. NA vezes seno de A, tá? Igual a NB vezes seno de beta. Ele diz que o índice de refração do A vale 1 na questão. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O índice de B, ele quer saber, e o seno de beta, ele fala para ti na questão que vale meio. Tá bem aqui, ó. Tá? E aí eu só fiz substituir, tudo bem? 1 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 2. Esse meio que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando ele passa dividindo, ele encontra aqui embaixo na divisão, ele encontra o 2. Tá? Então, eu vou ter 2 vezes meio. 2 vezes meio dá 1.
Toda vez que eu multiplico por meio, dá metade. Então, lá embaixo, no denominador lá da raiz de 3, como esse meio vai passar dividindo, quando ele chega lá embaixo, ele encontra o número 2 lá. Aí ele multiplica o 2. Quando eu multiplico meio por qualquer coisa, dá metade. Então, quanto é metade de 2? É 1. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 dividido por 1, que é a própria raiz de 3. Então, essa equação é a equação de Snell, que a gente viu agora há pouco lá. Ele está aplicando aí. Tá claro isso aí, galera? Depois vocês vão pegar essa questão e vão refazer aí. Para entender bacana. Tudo bem, galera? Certo. Tranquilo? Sim. Vamos lá. E essa questão aí? A 4. Bora ver quem acerta. A. A. Todo mundo acha que é A? Todo mundo está indo na mesma onda aí no A, né? Posso fazer já? A Anne diz que é letra C. Quem mais? Mais alguém aí? Arrisca algum palpite? Ou já posso corrigir? D. D. Quem falou D? Eu. Eu quem? Eu não estou vendo aqui, né? Clara. Claro. Só a Clara acertou a questão. Todo mundo errou. Suponha que exista outro universo no qual um planeta parecido com o nosso, com a diferença de que a luz visível que ilumina ela é monocromática. O que é uma luz monocromática, galera? É formada por uma cor ou por várias cores? Mono. Só por uma. Só por uma, tá? Beleza. Um fenômeno óptico causado por essa luz, que não seria observado nesse planeta, seria a formação do arco-íris. Por quê, professor? Não entendi. Vamos ver aqui, tu vai já entender. Só a Clara entendeu essa jogada aí. Né, Clara? Olha lá. Quando a luz branca do Sol atravessa uma região, isso é porque é só uma cor, né? Para ter o arco-íris, a luz branca ela tem que sofrer dispersão, aí ela abre nas 7 cores. Vou mostrar para vocês como o arco-íris funciona, olha lá. Presta atenção. O arco-íris nada mais é do que a dispersão da luz nas gotículas de água suspensa no ar. Sempre que você observar um arco-íris, é porque naquela região ali do ar onde ele está, choveu ou vai chover, está bastante úmido ali aquela região, está cheia de gotículas de água flutuando. Quando a luz do sol atravessa essas gotículas, ela sofre um fenômeno assim, olha lá. Olha só. Quando a luz atravessa, ela entra na gota, abre nas 7 cores e sofre reflexão na outra parte lá da gota. E aí ela sai, e aí você enxerga o arco-íris. Na verdade, o arco-íris, ele não é o que você está vendo ali, ele é um círculo completo. Se você vê durante um voo, um avião, você vai ver totalmente o círculo. Pronto. Como a gente não vê ele totalmente, né? A gente vê só metade, a gente vê só um arco. Mas ele é um círculo completo. Tudo bem? Então, quando você vê um arco-íris, com certeza o sol está atrás de você. Se o arco-íris está na sua frente, a luz do sol está vindo por cima de você, batendo nas gotas e refletindo. Tudo bem? Então, ocorre a dispersão da luz nas gotas lá, e a reflexão na parte interna de lá. Tudo bem? Então, como nesse planeta aí, que ele falou na questão, a luz ela é monocromática, não tem como ela abrir nas cores do arco-íris. Então, ela só teria uma cor. Vocês entenderam?
Sim. Beleza? Se cair, aqui todo mundo pode errar, eu acho melhor quando erram, porque a gente aprende mais com os nossos erros do que quando a gente acerta. A gente erra, a gente aprende, com certeza. Nunca mais a gente esquece. Tudo bem, galera? Tudo jóia. Quantas questões eu fiz? 4? Vamos fazer mais uma. Ou tá bom essas 4? 6. Vou fazer Só mais uma. Fazer só mais uma aí que eu também tô com a Só garganta. mais 5. Não, que 5, tá doido? Se eu olhar o que eu tenho aqui na minha mão, olha. Eu comprei que a minha garganta aqui tá inflamada. Vou tomar uma hora do almoço aqui de mesolida. Passando de Só mais Iroba. uma. Ah, de Iroba é muito escroto, eu já passei dessa fase. Olha lá. No experimento de óptica mostrado na figura seguinte, um feixe estreito de luz monocromática proveniente do ar incide sobre a face plana de um bloco de vidro, cuja seção reta é um semicírculo. Tudo bem? Tem um acento aqui. É um semicírculo. Tá? Toma Caribé, né? Caribé é bom, né? O semicírculo é concêntrico com o transferidor. E a normal, a face plana do semicírculo, passa pelo zero da escala do transferidor. Tudo bem? Então, tu tens aí o semicírculo, tá? Eu fui olhar aí, eu fui contar nesse transferidor aí, a distância de cada tracinho desse vale 5 graus. Porque aqui a gente precisa do ângulo, para a gente poder saber qual a gente vai utilizar aqui dessa tabela. Tá? Então, olha lá. Aqui, cada tracinho desse tem um ângulo de 5 graus, se tu contar, tá bom? Então, perceba o seguinte, que o ângulo de incidência aqui, na verdade, ele vale 55 graus. É 55? Eu vou ver lá depois, tem que contar aqui, ó. Quantos tracinhos tem aqui? Cada tracinho vale 5, tá? E o ângulo de refração aqui, se eu não me engano, é 30 ou é 35, tá? A gente vai contar essa quantidade aqui, ó. Vamos contar aqui rapidinho, esse aqui que é menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. É 7. 7 vezes 5 é 35. Então, esse ângulo aqui de refração, que é o R, ele vale 35 graus, olha lá. Assim que eu fiz essa questão ontem aqui, tá? E o ângulo de incidência, lembra que ele é com a normal e o raio incidente. Então, é esse ângulo I aqui, olha lá. Bora contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 5 é 60. Então, tá aqui. Então, o ângulo de incidência é 60. Tudo bem? 12 vezes 5 é 60. E aí eu tenho que ter o seno de 60, né? E o seno de 35. Ele me dá uma tabela aqui, ó. Não preciso consultar, tem aqui na tabela. Os ângulos e o seno, tá? E aí ele fala assim, faça com base na tabela uma estimativa do índice de refração do vidro. Eu quero calcular o N, o índice de refração do vidro. Repara que a luz vai passar do ar para o vidro. Então, lá vai. Eu vou usar a lei de Snell. Índice do ar vezes o seno do ângulo de incidência, igual ao índice do vidro vezes o seno do ângulo de refração. O índice do ar sempre vale 1. Então, isso aqui tu pode decorar. Do ar sempre vale 1. O seno de I, bora olhar de novo aqui. O I, ele vale 60. Então, o seno de 60 vale 0,87. Tá? E o R, o seno, vai valer 0,57, que é o que eu devo ter colocado aqui, olha lá. Então, o seno do ângulo de incidência 0,87 e o seno do ângulo de refração 0,57. Como eu estou querendo calcular o índice de refração do vidro, que é esse NV, esse 0,57 que está multiplicando vai passar dividindo para cá para baixo. E aí, então, esse N, ele vai ser 0,87, né, porque ele está sendo multiplicado por 1, então não vai mudar o valor dele lá do outro lado. Dividido por 0,57. Quando tu faz essa conta aí, tu divide, dá aproximado, não dá exato, dá aproximado 1,53. Tudo bem? Essa questão não era de marcar, é só de escrever mesmo. Deu para entender aí? Ele só aplicou a fórmula. A maior dificuldade era você olhar lá e contar lá o ângulo, aqui pelo transferidor.
Sim. Deu para entender essa daí, galera? Tira print aí, bate foto. Deu pra entender, sim. Tranquilo? Sim. Beleza, galera? Alguma dúvida? Não. Alguma crise? Só financeira, só. Só financeira? Alguma fome? Com certeza, né? Muito. Muito. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Façam uma lista lá, tá? Vê se o Miguel ainda tá brigando lá no grupo.